Então, hoje... Parece que mais... Pois é, deixa eu ver a aluna aqui. Eu vou fazer o simulado. Ah, ok, Maria Luísa. Vamos, então, iniciar a correção da atividade da nossa primeira aula, né? Questão 1. Aí eu já vou corrigir ela, vou salvar aqui. Questão 1. Eu vou colocar ela com gabarito. Então, questão 1. Vocês estão conseguindo visualizar? Ou vocês querem que aumente a tela um pouquinho mais? Ficou melhor agora ou tá muito... Ficou melhor. Ok. Questão 1. Preencha os parênteses com definição de ativo. 1 para ativo, 2 para passivo e 3 para definição de patrimônio líquido. Eu gostaria da interação de vocês. Então, o ativo, ele é formado por... O que é que nós estudamos na aula passada? Bens e direitos, certo? E o passivo? Ele é formado por... Obrigações. Obrigações com... Obrigações com terceiros. Eu gostaria que todos estivessem com o caderninho aí do lado, que aí fica fácil. E o patrimônio líquido são obrigações com sócios. Então, olha lá. Vou marcar de vermelhinho aqui. Então, nós temos... Aí tem o primeiro conceito lá. Quem quer ler para mim o primeiro conceito? Posso ler, professora? Sim. É uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. Ok. Tem uma palavrinha-chave, não é isso? Então, qual é a palavrinha-chave dessa questão? Obrigação? Olha aqui. Isso. Qual é o teu nome? Aqui não dá para ver aqui. Gabriela. Gabriela. Obrigação. Então, olha só. Obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulta na saída de recurso. Quando sai recurso de empresa? Quando sai recurso de uma empresa? Quando sai recurso financeiro lá da conta do seu pai ou do bolso do seu pai, quando que sai? Quando ele vai no mercado. Como assim, professora? Sai para fazer o quê? Para pagar alguma coisa, não é isso? Quando sai recurso? Isso. Então, olha só, é uma obrigação que resulta na saída de recursos. Sim, saída de bens, Obrigações. Né? E bem é o que pode ser caixa ou pode ser bancos. Então, nós temos ou pode ser o 2 ou pode ser o 3. Mas olha só, obrigação derivada de eventos passados. Então, o que é derivada de eventos passados? Só se refere a quando a gente fez uma dívida. Dívida com... essa dívida, nesse caso aqui, olha, que se espera que resulte em saída de recursos. A dúvida é, essa é uma obrigação que é obrigação com terceiros ou obrigação com sócios? Obrigação com terceiros. Com terceiros, muito bem. Olha, são essas palavrinhas chaves aí que vai diferenciar o que é uma obrigação com terceiro e o que é uma obrigação com sócios. Ok. Continuando aqui. O próximo, quem quer ler a segunda questão?
o segundo item aí da questão 1. Eu posso ler novamente, professora. Sim, Gabriela. É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Ok. Então, olha só. É um recurso controlado pela entidade. Olha as palavrinhas-chave. O que é controlado pela entidade? Os bens, direitos e as obrigações. Direitos, Mas olha isso. só. Isso. Mas olha só. Como resultado de eventos passados, se esperam que fluam futuros benefícios econômicos. Então, nessa letra, vocês marcaram o quê? O número 2 ou o número 3? Perdão, o Nessa, número 1 ou o número 3? eu marquei a 3, que é obrigações com sócios. Olha só. É um recurso controlado pela entidade, resultante de eventos Não, passados. professora, eu confundi. Não, eu marquei o 2. Eu marquei um. É errado. É ativo. É Por um. que que é ativo? Olha só, um recurso controlado pela entidade, então os bens e os direitos são controlados pela entidade. E as obrigações também, tanto a de terceiros como a de sócios. Mas olha só, que se espera que fluam futuros benefícios econômicos. Uhum. Então, olha só, o que flui futuros benefícios econômicos para uma empresa? Benefício, obrigação, quando eu pago ela, gera benefício? Só ocorre o que? A saída. Agora, os bens e os direitos podem gerar benefícios? Vamos lá. Se eu tenho recurso no estoque, eu posso acontecer o quê? Eu posso vender. Então, é o número 1, que é ativo. Agora, o que sobrou, quem quer ler o próximo para mim, por favor? Vai, Gabi. É o Pode ser interesse outro. individual. Vai, Agatha. Ai, há um interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Olha só, então é a equação patrimonial. Vou até fazer ela aqui. Então, é a equação que eu expliquei, quem participou da Sim, aula da professora. semana passada. A equação patrimonial é o quê? É bens, é o ativo, que é formado por bens mais direitos, menos o passivo, que são as obrigações com terceiros. Aí o que sobra? Vai sobrar o quê? Vai sobrar o patrimônio líquido. Um exemplo aqui para vocês. Então, uma empresa que tem um ativo de 10 mil e um passivo de 5 mil, olha só, é o interesse residual. O residual é o quê? O que sobra, certo? Nos ativos da entidade. Quanto que é o ativo? 10 mil. Vou deduzir os meus passivos. Quanto que é o meu passivo? 5. Vai sobrar o quê? Vai sobrar o meu PL de 5 mil. Então, essa é a letrinha, esse é o número. Deixa eu colocar aqui 5 mil de passivo, fazer bem organizadinho. Passivo, o ativo de 10 mil. Então, é o número 3. Bom. Então, o que a gente precisa saber para fazer, conseguir fazer uma análise das demonstrações contábeis? A gente tem que compreender que, então, essa primeira questão tem relação com o balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, igual eu expliquei na aula passada, deixa eu colocar aqui a tabelinha. Ele é formado pelo ativo, pelo passivo e pelo patrimônio líquido.
Então, a gente tem que compreender que primeira coisa, a gente tem que conhecer esse primeiro demonstrativo, que é o balanço patrimonial. Então, no lado do ativo vão ficar os bens mais direitos. Do lado do passivo vai ficar as obrigações com terceiros. E no patrimônio líquido vão ficar as obrigações com sócios. Então, isso que para vocês conseguirem fazer a análise, primeiro vocês precisam conhecer essa estrutura do balanço patrimonial. Senão, vocês não conseguem detectar as informações para a gente fazer a análise, certo? Agora, vamos lá na questão 2. Quem quer ler para mim? Outra aluna, sem ser a Gabriela. Falei o que, professora? A questão 2. Identifique a opção que nos remete ao cálculo do resultado bruto. A. Isso. Receita bruta menos dedução das vendas. B. Receita líquida menos custo das vendas. C. Resultado bruto menos despesas operacionais. D. Receita bruta mais dedução das vendas. E ainda... Ok. E a letra D, N, nenhuma das alternativas. Então, olha só, a questão 2, a gente não vai trabalhar mais o balanço patrimonial, porque o foco da análise das demonstrações contábeis que a gente vai trabalhar exclusivamente com 2 demonstrativos. Um é o balanço patrimonial, o outro, agora, da questão 2, que é o quê? A demonstração de resultado do exercício. Que nada mais é o que demonstra esse demonstrativo, resultado do exercício, demonstração de resultado do exercício. Ele vai apurar o que da empresa? Quem sabe me dizer? Então, olha aqui. Então, a demonstração de resultado, o objetivo dela é o quê? É apurar o lucro ou prejuízo, certo? Da organização, se ela for de fins lucrativos. Então, a demonstração de resultado, ela busca isso. Então, para isso, a gente precisa compreender a estrutura da demonstração de resultado. Não sei se vocês acessaram aquele PDF que eu mandei para vocês. Lá fala a estrutura aqui, a estrutura das demonstrações contábeis. Eu mandei um item que tem... Deixa eu abrir aqui no livro, que eu mandei para vocês. Então, ele tem o quê? O demonstrativo de resultado do exercício. Como que ele é montado? Então, nós temos, olha só, a receita líquida, lembrando que para fins de análise das demonstrações contábeis, a gente não parte da receita bruta, a gente inicia da receita líquida. Aí depois nós temos receita líquida de vendas. Eu só gostaria para desligar o microfone. É buraco, desliga o microfone. Receita líquida de vendas. Então, a receita líquida de vendas, a gente vai tirar o quê? Menos os custos dos produtos vendidos, ou mercadorias, ou serviços prestados. Aí nós vamos chegar no resultado bruto. Então, como a demonstração de resultado do exercício, ela apura. Vou colocar aqui para complementar para vocês. Ela busca demonstrar o que a empresa gerou de receita, de custos e de despesas
em um determinado período, tá? Esse período quando são publicadas as demonstrações, é o período de 12 meses, tá? Mas se a empresa fizer um controle gerencial, ela pode elaborar esse demonstrativo e realizar a contabilidade dela diariamente, ela pode tirar esse relatório mensalmente, tá certo? Então, a demonstração de resultado do exercício nada mais é que ela apura o quê? O lucro. Então, o que é o lucro ou prejuízo? O que é o resultado bruto? É a receita líquida menos os custos desse produto, do produto vendido. Então, vamos lá, um exemplo. A gente tem muitos alunos que já estudaram comigo, então lembra do pudim. Então, eu faço o pudim, deixo ele pronto e embalado, certo? Então, o que é o custo do produto vendido? São aqueles gastos. Então, eu deixei o pudim pronto lá, exposto, para ser vendido na padaria. Então, o que eu vou alocar nos custos dos produtos vendidos? É o custo para eu deixar aquele pudim pronto e embalado para ser vendido, certo? Então, e também, nesse caso aqui, custo do produto vendido, vai entrar o armazenamento daquele pudim lá exposto para ser vendido na padaria. O resultado bruto é o quê? A receita menos os custos dos produtos vendidos. O resultado bruto, ele demonstra quanto sobrou do que foi vendido da receita líquida para custear as despesas da entidade. Você sabe a diferença entre custo e despesa? Então, custo é aquele gasto para eu deixar o meu produto pronto e embalado. E despesa? Está aberto aí o microfone para quem quiser falar. O que é despesa? Despesas são os gastos, professoras? É o gasto para eu vender o meu produto. Isso. Que vai comprar, né? Isso. Só um instantinho. Ok, voltei. Então, nós temos aqui o resultado bruto é o que sobrou da minha receita líquida menos os custos do meu produto vendido para eu custear as minhas despesas. Então, a despesa é todo gasto, vou só colocar aqui, despesa. É o todo gasto necessário para vender, comercializar o produto ou serviço, tá? Então, esse é o conceito de despesa. Então, a demonstração de resultado é isso, é receita líquida na análise, porque o que vocês estudaram lá na disciplina de contabilidade geral, a gente inicia ela pelo resultado bruto, aí vem os impostos incidentes, mas aqui no caso da análise das demonstrações contábeis, a gente inicia pela receita líquida. Então, vamos lá agora para responder. Identifique a opção que nos remete ao cálculo de resultado bruto. Vocês marcaram qual alternativa? O que é resultado bruto? Eu botei a letra B. Quem respondeu? Ágata. Isso, Ágata. Acabei de... Receita líquida está lá eu não sei o número do PDF, 2, 3. mas é o PDF 3, está lá no quadro 2, demonstração de resultado do exercício. Lá tem bem explicadinho. Então, resultado bruto é a receita líquida menos os custos de vendas. Ok? Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Parabéns. Deixa eu tirar aqui. Então, despesa.
Vocês estão conseguindo compreender dessa forma? Sim, professora. Sim, né? Sim, professora. Agora Ok. Agora a questão 3. A questão 3 é preencha os parênteses com. Aí, agora, na aula passada, quem assistiu a minha aula da semana passada, eu expliquei com bastante detalhes as diferenças dos subgrupos. Não sei se vocês se recordam, eu vou abrir aqui o material para vocês. Então, aqui é o subgrupo do ativo circulante e ativo não circulante. Se vocês têm dúvida... Desculpa. Se você acessar aqui Eu tive dúvida no intangível. Ok, eu vou explicar aqui para vocês. Vamos lá. Então, aqui a revisão da aula da semana passada. Aí eu comecei a explicar aqui para vocês. Vamos lá. Então, esse aqui é o balanço patrimonial. Aí, o que é o ativo? Vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Sim, professora. Aí tem o ativo circulante. Aí o ativo circulante, ele se subdivide em várias contas contábeis. Aqui são exemplos de algumas contas. Então, o ativo circulante é o subgrupo de bens ou direitos que irão se transformar em dinheiro até o final do exercício seguinte. Aí eu citei caixa, disponível. Por isso que eu trouxe o conceito de disponível. Por quê? Porque lá na análise da demonstração, das demonstrações contábeis, nós vamos trabalhar com esses conceitos. Não, o que é disponível? Disponível é formado por quais contas? Então, caixa, bancos e aplicação financeira. Aí tem outras contas. A sua dúvida é sobre o ativo não circulante, que é outro subgrupo. Então, o ativo, ele se subdivide em 2. Ativo circulante e não circulante. O não circulante, ele se subdivide em 4, que são ativo realizável a longo prazo. Deixa eu anotar aqui para vocês. Aqui são alguns exemplos de contas, tá? Então, vamos lá. Ele subdivide em ativo. Vou só colocar realizável a longo prazo. Nós temos investimentos. Nós temos imobilizado. E nós temos o intangível. Essa era a dúvida. Quem estava com essa dúvida? Agatha, tá. Eu, Agatha. Agatha. Então, vamos lá. Agora eu vou classificar. Realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo, um exemplo de conta do realizável a longo prazo. Pode ser um cliente a receber, que a conta dele vai vencer após todo o exercício seguinte. Então, esse é realizável a longo prazo. Clientes a receber um exemplo de uma conta realizável a longo prazo. Então, é uma conta que vai vencer após, um exemplo aqui, após o exercício seguinte. Nós estamos em 2020. Isso. Então, o exercício seguinte é 21. Então, olha só, um cliente, isso acontece. Então, nós temos concessionárias ou os bancos que vendem carros, o financiamento são sempre em 60 meses. Então, uma parte vai ficar lá clientes a receber no ativo circulante, que vai vencer até o final do ano que vem, e uma outra parte vai ficar no realizável a longo prazo, certo? Aí nós temos investimentos. Só um pouquinho. Continuando aqui. Então, vamos lá. Aqui, voltando. Então, investimento. Uma empresa, ela tem ações em outra empresa. Então, investimentos em coligadas ou controladas. Um outro exemplo de investimento
é uma obra de arte, né? Vamos lá, a empresa, ela comprou lá obras de arte. É um tipo de investimento, tá certo? Agora, imobilizado, eu já vou pegar as continhas, deixar marcadinho aqui, que depois eu disponibilizo isso para vocês. Aí, imobilizado vem de móvel, né? Então, nós temos o quê? Nós temos aqui, ó. Ctrl+C. Ctrl+V. Então, no imobilizado, eu vou ter o quê? Veículos, imóveis, certo? E no intangível, eu vou ter o quê? É algo que tem... O que é o intangível? É algo, de uma maneira bem simples, para vocês compreenderem. Eu gostaria de pedir só para alguém que está com o microfone ligado, só desligar ele um pouquinho, que a hora que eu abrir para vocês falarem fica melhor, senão fica toda hora dando um zoom aqui. O intangível é um bem que eu não consigo pegar, né? Mas que ele existe. Exemplo, marca. Então, vamos lá. Um tempo atrás, na sala de aula, os meninos comentaram lá, as meninas, né, as adolescentes, a calça lá da Pitbull, né, a marca. Então, é uma marca famosa, ou seja, é algo que tem um valor, mas que eu não consigo pegar, mas tem um valor financeiro, um valor econômico, certo? Conseguiu compreender, Agatha, a diferença entre realizável a longo prazo, intangível? Sim, professora. Entendeu agora? Agora sim. Eu coloquei na atividade o intangível não circulante. Ótimo, muito bem, ele está aqui, ó. Porque, Aqui, como a senhora falou, o intangível, ele é para clientes que vão receber a longo prazo, após esse certo prazo, certo? Enfim, aí eu fiquei muito na dúvida nessa parte. Por quê? O ativo circulante, ele vai também nessa parte do cliente a receber, só que ele é um prazo, como posso dizer, um prazo que não, tipo, vai juros, alguma coisa assim. E é um Aí eu prazo... tava... isso Pode aí. falar. Aí eu me confundi com isso. Porque eu comparei isso e eu fiquei meio confusa. Mas mesmo assim eu coloquei no circulante. Então tá certo, né? É ativo não circulante. Isso, vamos agora lá para a correção. Vocês compreenderam aqui os dois subgrupos? Então, para fazer essa atividade 3, a gente precisa compreender esses dois subgrupos, que é o 1.1, que é o ativo circulante, e 1.2, deixa eu marcar ele aqui, que é o ativo não circulante. Pois eu vou disponibilizar isso lá no grupo para vocês de novo, ok? Voltando para a nossa atividade. Então, vamos lá. Ó, quem quer ler para mim, para me ajudar? Que eu estou um pouquinho com a minha sinusite atacada. Vamos lá, questão 3. Preencha os... Vai, eu vou. Preencha os parênteses com 1. Para ativo circulante e 2. Para ativo não circulante. Vai, Pode contas a ler e receber. já... Minha resposta. Pode ler e responder. Contas a receber com vencimentos até o final do ano seguinte. 1. Ativo circulante. Uhum. Ok, muito bem. Quem que respondeu? Agatha. Muito bem, Agatha. Só a Agatha e a Gabriela, cadê as outras alunas? Vamos lá. O próximo item. Intangível, foi o que minha dúvida. Eu coloquei 2. Ativo não circulante. Ok. Próximo aluno. Disponível. Gabriela. É 1. Okay. É o ativo circulante. Ok. Imobilizado. Não circulante. 2. 2. Ok. Estoques. Estoques é 1. Ativo circulante. Ok. Quem respondeu agora? Gabriel. Cadê o restante da turma? Cadê o Gabriel? Não tá aí não, Gabriel? A Débora, o Victor, a Vitória. Adiantamentos a empregados. Ativo circulante, 1. Ok. Participações. 2. 2. Não circulante. Ok. Então, está respondida a questão 3. Vocês têm alguma dúvida sobre esses subgrupos?
Não, professora, até agora não. Só não entendível mesmo, mas ela já tirou. Não, eu também entendi Só agora. colocar Entendi. vermelhinho aqui. Só entendi, porque eu tava em dúvida. Agora eu tô. Ok. Vamos lá. Agora, a questão 4. Então, a questão 4. Eu fiquei confusa. Eu falo, Por eu quê? fiquei confusa. Por quê? Ela é praticamente quase a dor. Eu não sei se é inverso da dor. Eu fiquei nisso. Eu fiquei, Jesus, será? Então, a Vamos minha lá. alternativa. Vamos lá, professora. Pode falar. A minha alternativa que eu coloquei para 4, eu comparei com a 2. Eu não sei por que que eu fiz isso, mas foi o meu ver que eu me fiquei muito confusa. Eu coloquei a alternativa C. Não sei se está certo, mas eu chuto na C. Tá, vamos lá. Nos remete ao cálculo da receita líquida. Como que eu chego no cálculo da receita líquida? Isso vocês é só uma revisão, é aquela. Lembra que eu expliquei para vocês que na análise das demonstrações contábeis nós trabalhamos a partir da receita Receita líquida. líquida. Isso. E o que eu disse antes? Que na receita bruta era a receita bruta menos as deduções de vendas. Que vocês estudaram o demonstrativo, que vocês agora nós vamos, o demonstrativo, a estrutura. A estrutura. Deixa eu colocar aqui. Essa estrutura aqui. Deixa eu colocar. Essa estrutura aqui é uma estrutura para análise das demonstrações, certo? Inclusive, eu não me recordo se o balanço, eu estou aqui com o balanço da Arezo. Então, assim, a maioria das empresas, elas publicam os balanços, né, as que são SAs, elas publicam os balanços receita líquida de vendas, certo? Mas antes da receita líquida de vendas, nós temos o quê? A receita bruta. Então, para mim chegar na receita líquida, então a estrutura normal da DRE, que é chamada demonstração de resultado, ela parte, quando vocês lá estudaram em contabilidade geral, ela parte do quê? Da receita bruta de vendas. Aí depois vem menos as deduções das vendas. O que entra nessas deduções? São os impostos incidentes sobre vendas e outras deduções que, no momento agora, não é interessante a gente, porque não é o nosso foco. Por que eu trouxe essas duas estruturas? Então, aí a gente chegaria na receita líquida. Que o cálculo da receita líquida receita líquida vai ser receita bruta menos deduções. Por que eu trouxe? Porque tem alguns balanços e demonstração de resultado que são publicados. Eu acho que eu disponibilizei para essa atividade, foi de qual empresa? De vocês foi da CIA ou da Renner que eu mandei nessa atividade? Deixa eu ver aqui. Acho que foi Renner, professora, se eu não me engano. Eu não trouxe. Então, na atividade da aula 2, eu disponibilizei da Arezo. Então, assim, tem algumas empresas que elas trazem essa estrutura normal aqui da DRE, tá certo? Então, por isso que eu trouxe para vocês conseguirem, quando pegar, vocês acessam aí na internet hoje, essas SAs publicam todos esses demonstrativos para os seus investidores, porque essas empresas, como Renner, CIA, Arezo, são SAs de capital aberto, e elas fazem captações no mercado financeiro através de venda de ações. Inclusive, se você tiver uma reserva, se eu tiver uma reserva de dinheiro, eu posso fazer um cadastro e comprar ações. Então, desde que essa situação da empresa. E uma forma disso é o quê? Fazendo análise das demonstrações contábeis, que é isso que nós vamos aprender. Então, se você tem um recurso a mais, muitas vezes não compensa você aplicar em poupança, porque é um rendimento, embora seguro,
mas o retorno desse investimento é muito pequeno. Então, é bom vocês compreenderem que tem algumas empresas que trazem, não receita líquida, mas iniciando pela receita bruta. Então, nessa questão 4, então a letra D será correta, que é receita bruta menos deduções das vendas. Tá ok? Vocês conseguiram compreender essa diferença? Sim, professora. Sim, Tem minha professor. dúvida já. Ok. Então, Só errei agora a a questão. questão 5. Não, normal, sem problema, isso acontece. O erro, ele faz parte do conhecimento, né? Quantas vezes eu já errei também, não só nas atividades, mas na vida, e a gente erra para aprender um dia, né? Vai errando até que a gente aprende. Continuando lá, questão 5. Quem quer ler para mim? Vai, Débora. Outro. É Débora. Vem, Débora. Ajuda aqui. Senão eu vou terminar a aula tomando 5 copos de água, senão vou ter que parar para ir ao banheiro toda hora. Se vocês ouvirem um grito aí, é meu irmãozinho. Questão 5. Vamos, não estamos te ouvindo. Vou ler aqui. Com base no balanço patrimonial abaixo, responda às questões. Tem 2 abaixo. Responda às questões. Vamos lá. Aí, a questão A. Quais contas contábeis compõem o ativo circulante e não circulante? Pode responder. Quais contas vocês marcaram? Quem respondeu essa aí? Aqui está ativo circulante, igual a 32.300. Ativo não circulante, igual a 62.500. Mas quais contas que compõem o ativo circulante e o não circulante? Quais contas? Peraí. Isso, pediu as contas. Tá abrindo aqui ela. Aqui. Do ativo circulante seria caixa equivalente de caixa, contas a receber, estoque e outros créditos. Ok. E Não ativo não circulante. circulante? Realizável a longo prazo, investimento, imobilizável, intangível. Ah, não, eu errei. Eu coloquei o resultado da conta. Ok. Então, assim, como eu copiei de lá, para ter menos trabalho, mas aqui o que eu pedi são as contas. Por quê? Porque vocês precisam conhecer quais contas fazem parte do ativo circulante e do não circulante. Ok? Letra B. Pode ler a pergunta e responder. B. Quais contas contábeis compõem o passivo circulante e o passivo não circulante? Resposta. Passivo circulante. Fornecedores Pode ler. nacionais, empréstimos e financiamentos, obrigações fiscais, obrigações trabalhistas e sociais, contas a pagar, provisões. Passivo não circulante. Financiamentos, outras contas a pagar. Muito bem. Então, na realidade, essa atividade é só para vocês compreenderem as contas, porque análise de balanço nada mais é do que você pegar o balanço patrimonial e a demonstração de resultado e identificar quais contas você vai utilizar para fazer as análises. Letra C. Letra C. Quais contas... Letra C. Próximo. Quais contas representam o capital próprio e o capital de terceiro? Isso. Então, vamos lá. Capital próprio. Pode responder. Quais contas fazem parte do capital próprio e capital de terceiros? Olha lá em cima, eu vou voltar lá no início, se vocês estão com dúvida. Ó, capital próprio, capital de terceiros, é o mesmo que obrigações com terceiros.
Oi, estão me ouvindo? Sim, professora. Ok. Obrigações com sócios são capital próprio. Quem vai responder essa aí para mim? Quais são as contas? Do patrimônio líquido, Vamos foi lá. mal, Então, acho que tem uma internet aqui. tá, ó, sem problema, isso acontece. Enfim, a resposta. Do capital próprio, tem e capital circulante, e de terceiros, no caso, seria patrimônio líquido, passivo circulante, passivo não circulante, ou patrimônio líquido seria Ok. só. Então, vamos Isso lá. Vamos às contas do capital próprio. Quais contas são? Leiam aí para mim, enquanto eu copio aqui. mesmo. É a conta capital social, reservas e lucros e prejuízos acumulados. E as contas do capital de terceiros serão, isso, as contas dos subgrupos. Então, essas contas aqui. Ctrl C. Então, capital de terceiros são essas contas aqui. Ok? Viu só as contas? Só as contas. Então, vou apagar aqui. Não pediu valor. E aqui também não pediu valor, né? Voltando. Ok. Aqui. Agora vamos para a questão D. Qual o total das contas do ativo circulante? Qual o valor do ativo circulante? 32.300. Quanto? 32.300. Não, Ok. 32.300. Isso. E do ativo não circulante? 62.500. Circulante. 62.500. 500. Eu não vou colocar ponto, porque na hora que vocês forem fazer lá na calculadora, vocês colocar ponto, não fecha. E Sim, qual o total do passivo circulante? 16.500. 16.500. E do passivo não circulante? 2.900. Eu esqueci o Quanto? ativo. 2.900. Só isso? Sobra. Ok. 4. 2.900. Vamos conferir lá. Tá certo, gente? É, 32.300, 62.500, 16.500. Isso, tá certinho. Agora, letra E. O balanço patrimonial é formado por quais grupos de contas? Ativos, passivos e patrimônio líquido. Isso. Isso aqui não pode esquecer, sabe por quê? Porque na hora de fazer análise, a gente precisa compreender cada um deles. Patrimônio líquido. Ok. Questão 6. Usuários internos. Empregados, investidores, clientes. Só um pouquinho. Eu coloquei esses da imagem lá. Empregado. Investidores, clientes. Investidores é externo. Ixi, é verdade. Internos é que estão dentro da empresa. Então, são os empregados. Quem mais? Os sócios. Os sócios e gerentes. Certo? Certo. Usuários interno é o que está dentro. Certo? Então, se a gente fosse
estão dentro da empresa. Mais ou menos assim. X. Usuários internos são os que estão dentro. E os usuários externos são os que estão fora da empresa. Exemplo. Clientes, investidores. Isso. Usuários Fornecedores externos. também, né, professora? Isso. Fornecedores. Mais algum? Fornecedores, clientes. Quem mais? O que vocês falaram aí? Investidores. O que mais? Instituições financeiras, vamos colocar aqui abreviado, bancos. Ok. Dúvidas sobre os usuários? Não, professora. Lembrando que a análise das demonstrações contábeis, elas são utilizadas tanto pelos usuários internos como os externos. Mas, como o nosso foco, as nossas empresas são micro e pequenas empresas, então, quem utiliza as demonstrações contábeis e podem solicitar são os fornecedores. Por quê? Porque o fornecedor ele vende a prazo, né? Então, pode ser que ele peça esses 2 demonstrativos para analisar a sua capacidade de pagamento das suas contas. E o banco, quando a gente vai solicitar um empréstimo. Certo? Agora, a questão 7. Com base no vídeo disponibilizado, descreva a importância da convergência das demonstrações contábeis no mundo. Quem respondeu aí para mim quer ler, por favor? Para a gente finalizar essa primeira parte. Professora, eu coloquei só um pequeno parágrafo. Eu coloquei que a convergência tem o intuito de mostrar aos países a sua trajetória de gastos, de financiamentos e sua produtividade ao longo dos anos, e etc. Professora, seu microfone. Acho que a professora não me ouviu. A senhora me ouviu? Oi. Ouvi. É que está cortando às vezes. Ouvi. Ah, tá. Não compreendi direito, mas ouvi. Se você puder ler novamente, eu agradeço. A convergência tem o intuito de mostrar aos países a sua trajetória de gastos, de investimentos e etc. Ok. Alguém mais? Eu coloquei que a convergência das demonstrações contábeis no mundo tem a importância de melhorar e organizar empresas e seus investimentos, vendas e etc. Mais alguém respondeu? O que seria a convergência das demonstrações contábeis no mundo? Então, nada mais é do que padronizar tanto as partes. Então, nada seria padronizar a contabilidade, tanto sua escrituração contábil, como elaboração das demonstrações contábeis. Ou seja, uma estrutura única. Por quê? Única de escrituração dos fatos contábeis e elaboração das demonstrações contábeis. Ou seja, o modelo de estrutura contábil aqui no Brasil, a Convergência Internacional, ela busca isso.
O modelo da estrutura do balanço patrimonial que nós estudamos agora nessa aula é o mesmo que é adotado pelos Estados Unidos, pela Argentina ou por outro país do Mercosul. Conseguiram compreender? Vocês assistiram o vídeo falando sobre essa questão? Por que ela é importante? Porque ela é importante, porque ela visa padronizar e ajuda o quê? Então, o investidor que quer investir, vamos lá, no exemplo da nossa aula hoje, que nós vamos trabalhar com o balanço da Arezzo. Vocês conhecem as sandálias Arezzo, né? Famosas sandálias Arezzo. Eu não tenho, mas é uma SA de capital aberto que vários investidores que quiserem investir nela podem investir. Essa padronização na contabilidade vai subsidiar isso, que investidores do mundo inteiro possam investir quando eles pegarem o balanço patrimonial da Arezzo, que é esse que eu estou aqui na minha mão, o balanço patrimonial da Arezzo do último ano ou dos últimos 3 anos, eles façam análise de balanços e falam assim, não, tá ok, essa empresa realmente tem uma margem de lucratividade boa, tem uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido boa, tem uma rentabilidade sobre o investimento boa. Então, eu posso investir. Mesmo que seja uma empresa lá da Coreia do Sul, seja uma empresa japonesa, elas podem investir. Por quê? Porque um contador lá na Coreia do Sul que pegar o balanço patrimonial da Arezzo vai verificar que a estrutura das demonstrações contábeis e o sistema de escrituração contábil, ele está no processo de convergência internacional e está se buscando uma estrutura única de escrituração e elaboração das demonstrações contábeis. O objetivo da convergência nada mais é do que isso, facilitar essa questão também de investimento. Não só isso, mas entre uma dos objetivos da convergência é esse, que investidores de qualquer país do mundo consigam investir tanto aqui no Brasil como um brasileiro consiga investir numa empresa japonesa, numa empresa coreana. Conseguiram compreender essa importância? Sim, professora. Então, se a gente pegasse, eu trouxe para a aula de hoje, para a gente estudar, o balanço patrimonial e a DRE da Arezzo, mas a gente poderia pegar de qualquer outra empresa do mundo que já estivesse em processo de convergência com esses padrões internacionais que estão os demonstrativos contábeis brasileiros na atualidade, e a gente conseguiria fazer uma análise e verificar se a gente poderia ou não comprar ações daquela empresa, certo? Se fosse um banco, se o banco poderia ou não emprestar dinheiro para aquela empresa, tá certo? Dúvidas sobre essas atividades? Questionamentos? Não, professora. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma paradinha de 5 minutinhos, tá certo? E eu já retorno com a aula de hoje, tá Ok. bom? Vou salvar isso aqui, eu vou postar lá no grupo do WhatsApp para vocês. Mais tarde eu vou postar para aqueles alunos que não puderam participar. E já retorno, tá bom? Só vou fechar. Tem outro aluno pedindo aqui para participar. E já vou começar a nossa aula de hoje. Aí vocês, enquanto isso, vocês podem assistir o videozinho Índices de Liquidez, tá bom? Eu já retorno rapidinho aqui com vocês. Eu vou até fechar a apresentação. Ok. Opa.